Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre uma questão e eu acho que é uma das perguntas mais feitas a nós leitores e principalmente aos criadores de conteúdo, que é: como ler mais livros? Como ler mais e melhor? Como posso ler mais livros durante o meu mês, durante o meu ano? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo no meu Instagram, nos vídeos aqui do canal, e que as pessoas sempre conversam comigo por conta de eu ser uma leitora há alguns anos já, uma pessoa que gosta demais de livros, como dá pra ver nessas estantes aqui atrás de mim. Eu tenho vontade de ler mais livros, mas eu não sei como, então eu não consigo me concentrar quando eu pego um livro, abro ele e aí passa 2 minutos, 2 palavras depois, eu já tô viajando, eu tô pensando nos boletos que eu tenho que pagar, tô pensando no almoço que eu tenho que fazer e coisas do tipo. Então eu acho que essa questão de como ler mais livros ou como ler melhor, como se concentrar mais durante a leitura e etc. Eu também, durante muito tempo, tive essas questões na minha mente de caramba, como eu posso ler mais? Eu quero ler mais livros, como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que seguir para conseguir fazer isso? Só que eu fiquei alguns anos sem ler, sem encostar em um livro, e aí mais ou menos em 2017 eu retomei a leitura. E quando eu voltei a ler livros lá em 2017 por aí, eu estava assim completamente louca de vontade de sair lendo todos os livros do mundo pra conseguir recuperar o tempo perdido, sabe? Aquele tempo que eu tinha ficado sem ler nenhum livro sequer. E aí eu fui atrás de milhares de dicas, de tudo quanto é vídeo que eu achava no YouTube, de páginas, de tudo. Tudo que eu podia pesquisar, eu pesquisei. Resolvi fazer esse vídeo tanto pra poder ajudar você que está aí nessa fase que eu estive de querer recuperar o tempo perdido, ou então de querer ler mais livros, mas não saber muito bem como fazer isso, como conseguir se concentrar e etc. Ou até como criar o hábito da leitura na sua vida. E porque eu juntei bastante dicas ao longo dos anos aí, como leitora. E tem muita coisa que eu testei e que funcionou pra mim e outras que não funcionou pra mim, mas pode funcionar pra você. Então esse vídeo é pra ser meio que um compilado de dicas e uma conversa também. A primeira coisa que eu tenho a dizer é: por que você quer ler mais? Você acha que você lê pouco? Você se sente atrasada em relação aos outros leitores que você conhece? Ou aos outros leitores da internet, como aqui do Booktube e de Bookstagram? Se a sua resposta for sim, por quê? É porque você está fazendo muitas comparações com as outras pessoas? É muito difícil a gente não se comparar. Eu vivo me comparando com as outras pessoas, inclusive com outros leitores e com leitores aqui do Booktube principalmente, mas cada pessoa tem um ritmo de leitura, cada pessoa tem prioridades com o seu tempo, cada pessoa tem uma vida e um jeito de encarar a leitura, e não é todo mundo que tem condição de ter vários livros, não é todo mundo que gosta de ler de tudo. E assim, são várias questões que a gente tem que levar em consideração, mas eu acho que essa é a primeira pergunta que eu quero fazer pra você que está aqui assistindo esse vídeo: por que você quer ler mais livros? É porque você realmente quer ler muita coisa, mas não tá conseguindo manejar o seu tempo? Ou é só porque você vê pessoas postando aí sempre que eu li 100 livros esse ano, eu li 200 livros esse ano, e aí você olha pra você e você leu 2 livros até agora e a gente já tá em março, ou algo assim? Porque se for essa questão, tente evitar comparações. Por vários motivos, mas principalmente porque isso não vai trazer nenhum bem pra você. Quanto mais você se comparar com os outros, menos você vai conseguir focar em você e no que você tá fazendo. E isso vale pra vida como um todo, mas pras leituras também. Quanto mais você ficar se comparando com os outros, menos você vai conseguir ler bem, vai conseguir ser um bom leitor e aproveitar as suas leituras. Eu falo isso porque eu já fiz isso durante muito tempo. Hoje eu ainda faço isso um pouco, confesso, é muito difícil você largar esse hábito aí de ficar se comparando com as pessoas, né? Mas se eu posso te ajudar em alguma coisa, eu quero começar com isso. Não se compare, você não precisa ler 100 livros por ano para ser um leitor. Você não precisa ler 5, 10 livros por mês para ser considerado um leitor. Dito isso, vamos para as dicas mesmo. Primeiro, você é uma pessoa que já tem o hábito da leitura? Se você ainda não tem o hábito da leitura,
pode ser uma questão de como construir esse hábito. Como você constrói os hábitos na sua vida? Se você é uma pessoa que se exercita, que não é uma pessoa sedentária, como você construiu o hábito de praticar exercício físico? Você não foi lá todo dia e fez o exercício físico até aquilo virar uma rotina, até aquilo virar uma espécie de disciplina e você nem pensar, só ir fazer? Com a leitura, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você tem que meio que se forçar aquilo no começo e às vezes pode não ser muito agradável, porque o nosso cérebro, quando ele tá acostumado com as coisas, ele não quer muita mudança, porque a gente se acomoda com as coisas e é difícil mudar, realmente. Mas se você está disposto a criar esse hábito da leitura, vai lá. No começo pode não ser muito confortável, você pode querer pegar o celular ali e ficar mexendo, ou ficar assistindo Netflix ou qualquer coisa do tipo, e tá tudo bem também se você quiser fazer isso. A questão aqui não é essa, a questão é, você quer criar o hábito da leitura? Então eu vou te ajudar com isso. Uma das maiores dicas que eu sempre tento dar às pessoas, principalmente aquelas que falam que eu não gosto muito de ler e não sei o quê, ou então, eu pego os livros, mas eu não me concentro e não sei o quê, você tá lendo o que você gosta, ou você tá lendo coisas que nem te interessam, mas por as pessoas falarem muito naquilo, você acaba lendo? Quando eu entrei nesse mundo do BookTube, eu acabei lendo muita coisa que nem me interessava, só porque as pessoas falavam muito a respeito daquilo. Então, hoje eu já tenho muito mais formado na minha cabeça a relação de que tipo de livros que eu gosto de ler, que tipo que eu não gosto, quais livros eu me arrisco aí a ler, a gastar o meu tempo com aquilo e quais não. Mas durante algum tempo eu só ia pegando dicas que as pessoas falavam e eu lia, e eu me forçava a ler algo que eu não achava interessante. E isso não é algo que você deve fazer. Você vai perder seu tempo, você vai se desgastar, você vai sentir que você não tá lendo, você vai sentir muitas vezes que você não gosta de ler por conta disso, por conta de livros errados pra você, entende? Então, tente ler coisas que você gosta, coisas que te interessam, porque senão, por que você tá lendo? Porque você vai ler um trem que não vai te interessar e que não vai acrescentar em nada na sua vida. Você como pessoa. E não caia nessa de tipo, esse livro, deixa eu ver. Não tenho nenhum livro clássico aqui do meu lado, mas vamos supor que Neuromancer é um clássico. Nossa, porque esse livro é muito importante, ele foi muito importante em tal período da história para tais pessoas, e hoje ele diz muitas coisas a respeito da vida que precisamos pensar e questionar a respeito. Não é porque o livro é importante nesse sentido que ele vai ser importante pra você e na sua vida. Muitas vezes, se você pegar uma revista em quadrinhos específica, aquela história ali pode impactar muito mais na sua vida do que se você pegar um clássico pra ler que nem te interessa e que você começa a ler e você fica tipo dormindo e fica, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Essa é uma das questões mais importantes que eu tenho a dizer aqui. Leia o que você gosta. Toda leitura é válida. Você pode estar lendo uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica, que inclusive eu lia pra caramba quando eu era criança e eu adorava fazer isso. Você pode estar lendo Luiz de Camões, você pode estar lendo Dostoiévski, você pode estar lendo seja lá o que for, você tá sendo leitor. Todo mundo pode ser leitor e eu sei que muitas vezes é difícil a gente quebrar esse tabu da nossa cabeça, porque a nossa sociedade impôs isso durante muito tempo, né? Que a leitura era algo só para intelectuais e pessoas da alta sociedade e que para você ser um leitor você tinha que ser recluso e arrogante e se achar melhor que os outros e essas coisas do tipo. E assim, só ler Machado de Assis e Fyodor Dostoiévski. Não, gente, não, sabe? Não. Todo livro é bom e todo livro pode acrescentar na sua vida e pode mudar a sua vida, pode te fazer ser uma pessoa melhor. Mas algumas dicas práticas que eu usei pra conseguir concretizar o hábito da leitura na minha vida que talvez possam ajudar vocês aí. A primeira delas é: separe um tempo específico no seu dia pra você ler. Porque outra questão que muitas pessoas têm é de eu não leio ou eu não leio mais porque eu não tenho tempo. Só que todo mundo tem 24 horas no dia, certo? A nossa questão é de prioridades. Às vezes a sua prioridade no seu tempo livre, eu não tô falando de prioridade de trabalho, estudo e coisas assim obrigatórias, mas às vezes a sua prioridade do seu tempo livre é assistir Netflix, é ficar rolando no feed infinito do Instagram e das redes sociais, é ficar vendo fofocas de famosos, é ficar, sei lá, com as pernas pro alto pensando na vida. E aí cada um vai da sua prioridade. Mas se você quer colocar o hábito da leitura como
uma coisa concreta na sua vida e quer ler mais, você precisa separar um tempo para ler e não só ficar pensando nisso e não tomando uma atitude a respeito. Então, mesmo que você separe 15, 30 minutos por dia, você vai conseguir colocar esse hábito na sua vida. Eu falo isso porque já teve épocas em que eu não tinha muito tempo livre e aí eu lia tipo meia hora antes de dormir e isso fazia com que no final do mês eu tivesse lido 4, 5 livros, ou mesmo que não contando o número, eu tenho conseguido ler um pouquinho todo dia e concretizado esse hábito na minha vida. Então isso é algo muito importante. Para você concretizar um hábito, você tem que fazer ele todos os dias, nem que você pega o livro e leia 2 palavras, leia 5 páginas, um capítulo por dia. Aos poucos você vai conseguir concretizar esse hábito na sua vida. Agora, outro grande problema é a concentração. Muita gente fala que não consegue se concentrar, aquela história de você abrir o livro, passa 2 palavras e aí você não lembra o que você leu, porque você estava viajando, você estava em um outro mundo, então você fica lendo ali o mesmo parágrafo do livro 10 vezes e não avança na história, e isso te deixa frustrado, e aí você desiste e acha que não gosta de ler por conta disso. Arrume um lugar confortável e bem iluminado, porque às vezes você senta, deita na sua caminha, só que ela é escura e aí passa 2 minutos você tá roncando ali e nem viu o que aconteceu. Eu gosto muito de ler sentada aqui nessa cadeira, aqui na minha escrivaninha, ou então sentada encostada na cama, mas com a luminária bem em cima do livro, porque se ficar escuro aí já me dá sono e não funciona, eu também disperso. Além disso, uma das coisas mais importantes e que eu acho que mais afeta a nossa concentração hoje é o bendito do celular. Você também pode usar aqueles aplicativos que bloqueiam outros aplicativos. Eu já usei um durante um tempo, quando eu precisava focar mais nos estudos e o celular estava me atrapalhando, que é o Forest. Ele é pago, mas tem uma modalidade dele, se eu não tô enganada, que é de graça, que era a que eu usava. E aí você deixa ali um tempo e ele bloqueia seus aplicativos, senão a sua árvorezinha morre. E eu acho isso muito legal. Me ajudou bastante, pode te ajudar também, mas tem diversos aplicativos, é só você dar uma procurada e ver qual você se adapta melhor. Porque muitas vezes você tá até conseguindo andar na leitura, só que aí o seu celular faz um barulhinho de mensagem, você pega, lê a mensagem, em vez de você largar o celular e voltar pra leitura, você mergulha naquele mundo que parece assim um buraco negro que te transporta para outra dimensão, e aí quando você vê, passou 2 horas, você não fez nada, você não voltou pra leitura e você tava ali no feed infinito do Instagram, do Twitter e sei lá o que, e aí você perdeu aquele tempo fazendo nada. Então esses aplicativos que bloqueiam são uma coisa maravilhosa, uma mão na roda. Além do celular, que é algo que atrapalha muito na concentração, outra coisa que me atrapalha muito é barulho. E aí, se você não consegue ficar em um lugar silencioso, o que você pode fazer? Ouvir músicas. E se você não tem aqueles headphones, que eu também ainda não tenho, mas eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo aquilo, usa seus fones normais ou coloca em uma caixinha de som alta, sei lá. Existem vários tipos de músicas que ajudam na concentração. Tem aquelas músicas lo-fi que são mó gostosinhas do ambiente, assim, como se você estivesse numa cafeteria, bem good vibes mesmo. E também tem músicas clássicas, eu não gosto muito porque eu acabo concentrando na música e parece que eu entro por uma dimensão da música. Então as que mais funcionam comigo são essas lo-fi, mas também existem várias mesmo playlists, tanto no YouTube quanto no Spotify, de graça aí, com ou sons de natureza, ou essas músicas ambiente, ou músicas próprias para algum tipo de leitura, e eu acho muito interessante isso. Esses dias eu escutei uma que era playlist para ler suspense, e aí eu tava lendo um livro de suspense e foi muito massa. Depois que o hábito da leitura tá aí na sua vida, mas você não tá conseguindo ler mais, você tá achando que você tá lendo muito pouco, você quer ler mais livros ao longo do seu mês, ao longo do seu ano, como fazer isso? Uma coisa que já me ajudou muito a ler mais livros é você andar sempre com um livro e pra todo lado, sempre que tem uma brechinha, você abre ele e lê. Eu fazia isso muito quando eu morava em Uberlândia e pegava ônibus pra ir assistir aula e voltar e etc. E nesse tempo de locomoção, que é um tempo perdido aí da vida, eu abria o livro e ficava lendo nesse caminho de ida, de volta, ou antes de começar a aula, no intervalo. Qualquer horário livre que eu tinha, eu lia. Agora, uma dica que é mais prática ainda do que isso é caso você tenha um Kindle, ou caso você não se importe de ler em dispositivos eletrônicos. Eu não gosto, eu já li em PDF até hoje e já li pelo aplicativo do Kindle também.
Já li no computador e já li no celular e nenhum dos dois nunca me agradou, mas eu sei que tem muita gente que lê e que adora. Algum dia, quando eu tiver uma grana sobrando, eu pretendo comprar um Kindle, o aparelho Kindle, e aí talvez eu me adapte a isso, mas se você já é adaptado a isso, leva o seu Kindle para todo lugar e todo o tempo extra que você tem, abre ele e começa a ler. Pode ter certeza que você vai descobrir vários momentos ao longo do seu dia, assim, considerando que estamos aí há 1 ano com pandemia no Brasil e a gente, pelo menos a maioria das pessoas, não devem estar saindo diariamente e etc., tendo uma rotina normal como era antes. Mesmo assim, provavelmente você vai encontrar vários momentos ao longo do seu dia, mesmo que você fique em casa, em que você não tá fazendo nada e que dá pra você ler um pouquinho. Então não se prenda a essa coisa de eu só vou ler um livro quando eu tiver uma meia hora ou 1 hora aqui pra eu pegar e ler muitão. Vai lendo aos pouquinhos que no final do dia você vai ver que você conseguiu ler bem mais do que se você não fizesse isso. Outro dispositivo que está sendo muito usado hoje e que aí eu ainda não tenho conhecimento, mas pode funcionar muito bem para você, são os audiobooks. Os audiolivros são espécies de podcasts. Caso seja algo que você conheça podcast, você já ouviu podcast? Acho que hoje todo mundo já deve ter ouvido por conta do Spotify principalmente, e eu ainda não tive a vontade de fazer isso com audiolivros. Mas existem várias plataformas de audiolivros. Eu já pesquisei e já achei alguns de graça na internet. Eu já tentei ouvir um pouco, não me agrada, mas não custa você tentar, vai que te agrada. E aí, audiobook é algo muito interessante porque você consegue poupar bastante tempo. Quando você está fazendo tarefas repetitivas, quando você às vezes está fazendo algum trabalho que você não precisa se concentrar naquilo, é algo mais mecânico, ou quando você tá lavando louça, limpando a casa, sei lá, aí vai de você. Você bota o audiolivro ali e começa a escutar aquele livro com uma narração interessante, com um ambiente todo feito, e aí explora o seu sentido da audição e pode te ajudar também na questão da concentração. Então eu acho que é algo válido. Não vou entrar na discussão se audiolivro é livro ou não, porque isso aí é um tópico muito polêmico até hoje e não tô afim de entrar nisso. Eu ainda não consumo audiobooks. Agora vamos para o terceiro e último tópico, provavelmente, desse vídeo, que é a questão da velocidade da leitura. Quando você começa a ler, provavelmente você vai ler bem devagar, você vai ler cada palavra separada, vai tentar construir a imagem daquilo na sua mente, vai ficar pensando a respeito do sentido das frases, e assim, você vai viajar muito, isso é normal. Só que, assim como tudo que você pratica, conforme você for praticando mais o hábito da leitura, provavelmente você vai começar a ler mais rápido. E aí, enquanto no começo você demora 1 hora para ler 20 páginas, conforme o seu hábito for progredindo, você provavelmente em 1 hora vai ler 50, 100 páginas. Tem pessoas que gostam de ler mais lento e tem pessoas que gostam de ler mais rápido, e isso varia pra caramba. Eu sou uma pessoa que, considerando as pessoas ao meu redor e considerando as pessoas que eu conheço da internet, eu acho que o meu ritmo de leitura é médio. Eu gosto de ler rápido alguns livros e eu gosto de ler mais devagar outros livros. Essa questão da velocidade é algo que varia bastante e é algo que você pode melhorar a sua velocidade de leitura ao longo do tempo. Por fim, eu vou falar sobre 2 coisas que, quando eu comecei a fazer, assim, mudaram completamente o meu ritmo de leitura. A primeira delas é abandonar livros. Eu sei que muita gente parece que tem medo de abandonar livros, muita gente não consegue, a pessoa lê o livro mesmo ela não gostando. Eu já fiz isso muitas vezes, ainda hoje eu faço isso com algum outro livro que eu tenho um motivo pra terminar aquele livro. Se eu não tenho esse motivo, eu abandono mesmo se eu não estiver gostando. E por que eu digo isso? Pra você não ter medo de abandonar livros. Já aconteceu muito comigo de eu estar lendo um livro e aquele livro tá empacando a minha vida, no sentido de eu leio e parece que o livro não anda, e ele não anda, e aí, ai meu Deus, ai que dor, e aí eu sinto que não gosto mais de ler, e eu fico com raiva de livros, e aí eu não consigo ler nada, e quando eu podia estar lendo 4 ou 5 livros, eu tô persistindo aqui naquele livro que não tá me agradando de jeito nenhum. E aí, pra que fazer isso, gente? Por quê? Porque você vai gastar o seu tempo precioso lendo um livro que você não tá gostando, que não tá te divertindo, não tá te interessando, não tá acrescentando nada na sua vida. Por que você vai fazer isso? Não faça isso, abandona o livro. E aí não precisa abandonar no sentido de, meu Deus, eu detesto esse livro, vou jogar ele fora.
só deixa ele pra lá. E aí, se em algum outro momento da sua vida te der vontade e você tiver na vibe, você pega ele e tenta de novo. E aí, se for, ótimo. Abandone livros que você não esteja gostando. Gaste o seu tempo lendo o que você gosta, que a leitura vai fluir muito mais, pode ter certeza. E por último, eu vou falar uma coisa que eu faço já faz bastante tempo e muita gente às vezes me pergunta como que eu faço isso e que é ler mais de um livro ao mesmo tempo. No presente momento em que gravo esse vídeo, estou lendo esses 3 livros ao mesmo tempo, que é Harry Potter e a Ordem da Fênix em inglês, O Nome da Rosa, do Humberto Eco, e o livro do Edgar Allan Poe, da Dark Side, volume 1. E aí são 3 livros bem diferentes, mas que eu estou progredindo neles e lendo pelo menos um pouquinho todos os dias. Algo que me prendia muito no ritmo de leituras e que muitas vezes me dava ressaca literária, a famosa, que muita gente tem medo e que acaba com a vida dos leitores. E caso você não conheça, o que é a ressaca literária? É quando você ou lê um livro maravilhoso ou lê um livro muito ruim, provavelmente, costuma ser isso que acontece, e aí depois que você termina esse livro, você não consegue ler mais nada, você não fica com vontade de ler mais nada, todo livro que você pega, você começa e para, e aí é um terror na vida do leitor, né? Essa questão de ler mais de um livro ao mesmo tempo me ajuda com isso, porque, por exemplo, tô lendo Harry Potter, não que seja o caso, né? Mas tô lendo Harry Potter. Aí a leitura ficou muito lenta, muito sem graça, não tá me intrigando mais tanto nesse momento. E aí, consequentemente, eu vou ler menos. Enquanto eu poderia ler 4 horas por dia, eu leio meia hora. Aí quando isso acontece, o que eu faço? Eu olho pra minha pilha de próximas leituras que eu quero fazer, e aí eu penso, nossa, eu tô louca de vontade de ler Nós. Então, eu vou esperar eu acabar Harry Potter pra pegar Nós? Não, eu vou começar a ler Nós agora. E aí, caso essa leitura me interesse pra caramba, eu vou continuar lendo ela e vou ficar empolgada nas leituras novamente. E eu sempre faço isso, então por isso que eu tô sempre lendo muitos livros ao mesmo tempo. Porque eu começo um, ele me intrigou pra caramba, eu vou continuar. Aí se eu tô lendo outro livro e ele não tá me interessando, eu vou dar uma leve abandonada nele, e aí isso pode acontecer 2 coisas. Ou eu vou realmente abandonar, como está abandonado aqui, Os Contos Fantásticos do século XIX do Ítalo Calvino, porque eu cheguei em um conto que tava assim, uou, o que eu fiz? Entrei em ressaca literária? Não, eu deixei ele em pausa ali do lado, pra quando eu tiver interesse eu voltar a ler os contos dele. E eu comecei a ler esses outros livros aqui do lado, entende? Então, isso é algo que eu recomendo pra caramba você tentar. E aí tem gente que fala que confunde, que se você começa a ler mais de um livro ao mesmo tempo, você começa a confundir as histórias, a pensar que um personagem tá em um livro quando na verdade ele tá em outro. E o que eu posso recomendar pra você em relação a isso? Separe momentos para fazer cada leitura. Então, por exemplo, de manhã você vai ler só Nós. Aí na hora do almoço você vai ler só Harry Potter. Aí antes de dormir você vai ler só O Nome da Rosa. Entendeu? Isso pode funcionar. Depois de falar pra caramba, acho que essas eram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado alguém aí a desenvolver o hábito da leitura, ou pelo menos dar o primeiro passo e tentar começar. E também a conseguir ler mais livros. E espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like aí se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações, porque o YouTube te notifica, te manda os vídeos aqui do canal conforme eles forem saindo, porque o YouTube tem dessa, ele anda boicotando os criadores de conteúdo, que assim, a gente posta o vídeo e ele não entrega o vídeo para as pessoas. Então, se você ativar o sininho, os vídeos vão chegar para você. E era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima!